prazer estar aqui conversando contigo sobre esse assunto. O prazer é meu te receber aqui no nosso canal e eu gostaria de começar a conversa com uma frase que eu gosto muito, que é: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolha. Na nossa escolha tem o nosso crescimento e a nossa liberdade. Como você escuta isso, Tiago? Primeiro me chama a atenção na minha carreira científica essa frase pela perspectiva até filosófica que tem no início de estímulo e resposta enquanto a prática do cientista, né? Que promove uma estimulação com seus equipamentos, seu laboratório e espera uma resposta da natureza para entender como ela funciona. Mas além disso tem toda uma relação de escuta, de elaboração desse conhecimento que está para além do experimento em si, além do que acontece ali na hora da estimulação, seja para estudar fisiologia, para estudar o corpo humano, para estudar a natureza física como um todo. Mas você traz aí um aspecto que eu diria um pouco filosófico, mas acho que é muito importante para a ciência da escuta, do silêncio, né? Então, o cientista, em essência, ele é um observador. E esse silêncio ele faz parte da atitude, não só de elaborar aquilo que ele observa, elaborar como ele vai observar, vai estimular e vai escutar a natureza, mas também ele silenciar para ter os insights dele. Então, acho que isso já é da prática científica, mas é também da vida do professor, né? Na minha carreira como professor, eu vejo que mudou muito a forma com que o aprendizado se desenvolveu na interação do professor com o aluno. Eu acho que a nossa geração já passou por isso. Antigamente o professor falava, o aluno só escutava, e hoje ele é um agente ativo, participando do aprendizado, que é dele mesmo, e o professor é um auxiliar ali, um orientador nesse processo de aprendizado, e os dois estão aí se estimulando, escutando, elaborando nesse processo. Eu entendo perfeitamente isso que você traz em relação ao professor e aluno, porque para mim é muito similar à relação médico-paciente. Quando a gente começa a ampliar um pouquinho mais esse local da escuta, né, na verdade a gente consegue trazer o paciente para ser mais ativo no seu processo e também para poder ir em direção ao autocuidado, a promover a sua saúde, né? Porque antigamente a gente também tinha muito mais pacientes mais passivos aí. Exatamente, eu vejo importante esse movimento também na área de saúde, de trazer o paciente como participante ativo nesse processo. E falando de promoção da saúde, que é tão importante, né? Não somente tratar, mas prevenir e promover as ações de saúde, aí você tem o paciente como principal agente desse processo, né? E precisa ser ativo, se cuidando no dia a dia, se avaliando, o autoexame. Então, no caso da saúde mental é mais difícil, porque não basta você examinar a forma da sua cabeça. O autoexame é o exame do comportamento. E isso é fundamental, que as pessoas acompanhem como anda o seu comportamento, como andam as suas emoções. Então, assim como na oncologia foi fundamental que a mulher fizesse o seu autoexame para justamente fizesse com que o diagnóstico aumentasse, tivesse uma promoção de saúde, uma prevenção maior. Então, eu escutei um pesquisador de São Paulo comentando que na área de saúde mental é importante também que a gente mobilize a comunidade, os pacientes ou os que ainda não são pacientes a participarem disso de forma mais ativa. Então, acho que é um bom exemplo sobre esse movimento dentro da área de saúde. Sim, com certeza. E assim, na relação ao seu trabalho, né, como você acha que a ciência pode contribuir com isso? Bom, acho que primeiro a neurociência acho que traz aí uma série de conhecimentos nos últimos anos, nas últimas décadas, que acho que é de um crescimento exponencial sobre não só como o sistema nervoso funciona, mas a relação do sistema nervoso com o comportamento. Entender o que somos, né? Acho que o ser humano na história da espécie sempre procurou se entender. A nossa cultura mostra isso também, né? E acho que hoje a gente tem, dentro da perspectiva cultural, da ciência, de entender o que somos pelo nosso corpo, o cérebro nessa época, nessa era de entendimento do cérebro, de estudo do cérebro com a neurociência, a gente está entendendo o que somos pelo comportamento e pelas mudanças e pela atividade cerebral. Acho que nesse sentido
a gente usa também desse artifício de estimular o indivíduo, o cérebro dele, a cognição, as emoções. E, claro, a gente observa através de ressonância magnética, através de eletroencefalografia e através de outras medidas fisiológicas, os sinais do que aquele cérebro mostra de resposta para aquilo. Então, nesse sentido, existe essa coisa de estimular e observar as respostas. Mas acho que no meu trabalho também a gente hoje percebe que, no caso da promoção da saúde, as pessoas não só têm a oportunidade de terem acesso a essas informações, como essas informações também vão colocar elas em termos de gestão do próprio comportamento. E aí, nesse sentido, a gente entende, pela compreensão não só da fisiologia, da cognição, da atenção, da memória, da emoção, da nossa percepção, entender que isso é algo dinâmico e é algo plástico. Você fala sobre treinamento de meditação ou o quê? De certa forma, a gente entende que todo tipo de treinamento, isso já nos leva para o lugar do autocuidado. Né? A meditação nos lembra essa coisa do silenciar, que você trouxe nessa frase. Né? A meditação, de certa forma, é um olhar para dentro. Numa cultura que a gente tem, talvez, do último século, e a ciência contribuiu para isso, que é do olhar para fora, entender os objetos e entender o mundo físico. Mas ao entender o corpo humano, a gente está entendendo também o que a gente é internamente. Né? E aí, nesse sentido, o silenciar é o olhar para o pensamento, para os padrões de pensamento, para os padrões de emoções. E aí entram também os fenômenos mais complexos, como os valores, a personalidade, a nossa forma de interagir socialmente. Então, tudo isso também envolve não só um treinamento, mas uma repetição de padrões que, de certa forma, reflete a maneira com que o nosso cérebro se desenvolve, mas também, hoje a gente entende que as doenças têm a ver com o desenvolvimento do cérebro. Se passou ou não por algum trauma, como lidou com aquele trauma, e no dia a dia mesmo, a nossa cultura, o que a gente promove no dia a dia. Você queria trazer para a gente um pouquinho sobre o seu doutorado, enfim, os estudos em relação a isso? No doutorado eu procurei estudar mais sobre justamente a neurociência afetiva, porém existia uma questão na época sobre a relação entre razão, sobre a cognição e as emoções. Naquele momento eu estava vendo um debate em neurociência sobre a automaticidade das emoções. O senso comum, acho que até hoje ainda tem isso, né, na fala. Sou assim mesmo, não tenho sangue de barata, ou só sei ser assim, só sei reagir assim. Então essa questão da reação emocional ser automatizada, ela está enraizada culturalmente, mas cientificamente a gente tinha alguns dados apontando para a automaticidade. E no início dos anos 2000, foi a época que eu já estava no mestrado, no doutorado, havia já alguns estudos contrariando isso, de que as emoções podem ser reguladas. Então, o meu doutorado foi em regulação emocional. Eu cito um autor muito conhecido, que é o professor Antônio Damasio, um português, que é um neurocientista lá nos Estados Unidos, que divulgou alguns livros sobre esse assunto. Mas a importância de falar da regulação emocional e dizer que a emoção não é automatizada é para entender que não só nós podemos mudar, não só a nossa maneira de pensar, mas a nossa maneira de reagir às emoções, reagir aos estímulos no mundo. E isso é especialmente importante para os pacientes psiquiátricos, né, que sofrem justamente pelo padrão emocional que está envolvido nessas doenças. E a gente compreender que existem mecanismos para modificar isso, dá uma esperança a eles, mas também para a promoção da saúde. De trazer para as pessoas no dia a dia a importância delas cuidarem das emoções e justamente da cognição, da fisiologia, de tudo aquilo que pode promover emoções positivas, emoções saudáveis, em termos de cuidado desse comportamento no dia a dia. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esses achados na ciência, Thiago. Bom, primeiro eu acho que é importante não só falar da reatividade emocional, né,
né, que entendia-se como automática, mas ainda a gente sabe que ela tem uma importância para a nossa sobrevivência. E por isso ela é prioritária. Então toda vez que você está diante de um estímulo que tem um valor para a tua sobrevivência, esse estímulo ele vai te chamar a atenção. E não só vai te chamar a atenção, mas vai mobilizar recursos. Recursos fisiológicos, cognitivos, mas também recursos motores, recursos endócrinos, do sistema imunológico. Na verdade, uma série de recursos, de uma forma complexa e coadjunta, vão atuar em busca de uma resposta adaptativa para a sobrevivência. Então, o estímulo emocional ele não é ruim, seja ele mesmo negativo ou positivo. A questão é o equilíbrio, da gente saber reagir de uma maneira adequada e diante da necessidade ou não de uma resposta, de uma reação à altura desse estímulo. No entanto, a gente hoje vive nas cidades com uma certa segurança, mas a gente enfrenta, às vezes, o nosso chefe, o nosso colega de trabalho ou uma pessoa na rua como se fosse uma ameaça à nossa vida. Né? Reagindo, inclusive, violentamente, como se fosse ali um predador nos ameaçando. Então, esse tipo de resposta que a gente procura em laboratório simular, por exemplo, usando expressões faciais, né? Mostrando, né, faces com expressões positivas, negativas. De uma certa forma, isso é uma maneira de entender a reatividade emocional para as pessoas. E existem diferenças, não só em pacientes, mas ao longo da nossa vida, ao longo do dia a dia, a gente pode responder ou reconhecer mais ou menos certos sinais. Isso é muito importante para o nosso convívio social, né? Porque é importante que a gente perceba os sinais não só verbais, na linguagem, né? Que tem um aspecto cognitivo, mas a gente saber entender a linguagem corporal, e ela se faz muito do uso de sinais também emocionais. Se a pessoa está bem, não está bem, se ela sinaliza que ela concorda contigo ou não concorda. Então existem sinais que são aí mostrados e que nem sempre a gente está aberto a perceber esses sinais emocionais. Isso é uma coisa do ponto de vista da reatividade emocional, e eu falei um pouco do aspecto negativo, defensivo, que é o mais estudado. Recentemente a gente também tem dado mais ênfase ao estudo das emoções positivas. E além disso, é importante falar da atenção e dos outros aspectos cognitivos que dialogam com as emoções. Então isso não só foi do meu interesse, ainda é do meu interesse, porque, por exemplo, o paciente com depressão, ele não tem só uma alteração do humor e das emoções dele, ele tem uma alteração cognitiva, uma alteração de memória de trabalho, atenção. Então, nesse sentido, a gente entende que as emoções dialogam com a cognição e vice-versa. E eu gosto de mencionar para o público em geral o fato da gente ter no nosso cérebro de uma forma simples, né, duas redes atencionais, uma rede ascendente e outra descendente, que de uma maneira geral indica que a gente tem um mecanismo de controlar a nossa atenção voluntariamente, deliberadamente, para manter a atenção em algum objeto, em alguma tarefa que nos é do nosso interesse. E a gente também tem recursos neurais no nosso cérebro que mobiliza recursos da nossa atenção para um estímulo que tem relevância. Então, um som, um barulho, se de repente surgir um barulho agora, ou se eu ver algo que me chame a atenção do ponto de vista assim, parecer uma ameaça, ou um som estranho, desagradável, ou algo que parece nojento, isso mobiliza recursos atencionais também. Claro que não só isso, né? Se tem algo que é do teu interesse intelectual, claro, ele vai também mobilizar recurso porque ele tem relevância. Mas ele chama a atenção para além daquilo que você está focado naquele momento. Então, de certa forma, a gente no dia a dia está sempre lidando com essa relação entre o teu objeto de atenção e aquilo que te tira a atenção para algo que tem relevância, mas que, em princípio, você voltaria para a sua tarefa. Eu gosto de falar isso para o público em geral, em relação também ao mundo muito conectado, né, com muita conectividade nos aplicativos, celulares, tecnologia.
tecnologia, porque a gente está sempre sendo estimulado por muitos recursos, na palma da mão, não só na rua, não só em casa. Então a gente está sempre lidando com essa questão de manter a atenção em algo e ser distraído, manter a atenção em algo e ser distraído. E é possível a gente treinar essa atenção, a gente cultivar isso? Sim, de certa forma a gente treina, estuda efeitos desse treinamento em laboratório. E eu poderia citar também o que é feito dentro das práticas em geral, as práticas humanas. Por exemplo, estudar música, estudar um instrumento musical, estudar alguma arte corporal, né, uma técnica corporal. Você precisa de treino e precisa de atenção para treinar aquilo. Estudar algo que exige da sua memória, para você guardar na memória você precisa estar atento. Quanto melhor a sua atenção, melhor. As emoções interferem nesse processo, inclusive, de aprendizado. E recentemente se chamou a atenção, né, os estudos sobre meditação, que essencialmente parecia ser um treino de atenção. Estar atento no momento presente, de olhos abertos ou fechados, e entendia-se que isso era uma habilidade dos praticantes de meditação. E começou a ser estudado em laboratório, como se fôssemos atletas dessas habilidades. Né? Então, um dos estudos muito conhecidos aí no mundo afora é do pesquisador Richard Davidson, dos Estados Unidos, que ele pesquisou yogis, né, da linha budista tibetana, ligado ao Dalai Lama, por um contato que ele teve com o Dalai Lama, para entender justamente o quanto que esses atletas da atenção, atletas da meditação, eles tinham de habilidades em relação a como o cérebro deles funcionava, que outras habilidades eles ganhavam com esse treino da meditação. Mas é um exemplo, né? Isso também, a atenção pode ser estudada de outras formas, por outras técnicas também. Para mim a meditação tem muito a ver com isso, né? com a frase do início, que seria a ver com o silêncio, né? E com a diminuição da reatividade. Isso para mim foi bem presente desde que eu comecei a praticar a meditação. Queria que você trouxesse um pouquinho também como é que você vê isso. Que bom que você trouxe essa questão da reatividade, porque um dos efeitos da meditação estudados em laboratório mundo afora é justamente do efeito emocional. Parecido com o que eu estudei no meu doutorado, com essa questão da regulação emocional pelo controle da atenção. Então esse é um dos mecanismos mais observados, um dos mais observados em estudos com meditadores. Então indica que a reatividade emocional de quem pratica a meditação muda também. Então não é só a atenção dele, não é a capacidade de se concentrar naquela tarefa meditativa, mas é também a maneira com que ele passa a reagir aos estímulos, não só internos, quando ele medita internamente com seus pensamentos, com as suas emoções que surgem dessas lembranças, desses pensamentos, mas ele leva isso para o dia a dia. Então isso é importante para a ciência enquanto um efeito do que é consolidado como prática, que é duradouro. E esse efeito emocional ele também tem um interesse do ponto de vista clínico. Será que se a gente treinar pacientes, a gente não consegue também esse benefício emocional para quem tem alguma dificuldade em termos de lidar com a sua reatividade emocional? Então isso tem sido observado como um dos principais efeitos da meditação. O entendimento disso é que, de certa forma, a meditação mais pesquisada e divulgada hoje, que foi chamada de mindfulness, que foi inspirada na prática do Vipassana, né, que é uma técnica budista, que usa basicamente de scanner corporal, observação da própria respiração, que é um aspecto fisiológico que já nos acalma, só isso já traz uma reatividade menor. E também uma instrução dentro do mindfulness que é de não julgar os seus pensamentos. Então, isso é a base da prática de meditação chamada mindfulness, que tem sido bastante estudada, e que indica que, praticando, esses indivíduos conseguem diminuir também a reatividade no dia a dia deles. E em teste de laboratório, mostra-se que o cérebro, em certas regiões como a amígdala, ínsula, e algumas regiões pré-frontais mudam a sua forma de responder a esses estímulos emocionais.
Então, em laboratório, nós pesquisadores, por exemplo, mostramos faces com expressões negativas, como se fosse alguém desaprovando uma atividade daquele indivíduo, e a gente vê uma resposta com um padrão de regulação emocional, por exemplo, uma diminuição da resposta da amígdala e um aumento de uma resposta pré-frontal, entende-se que teria participação na cognição, na elaboração da cognição e da regulação emocional. Além disso, os meditadores experientes, eles mostram também, tem não só a consolidação aí de um comportamento para além da prática, uma mudança do padrão emocional para além da prática no dia a dia, mas também mudanças de plasticidade, que a gente chama, mudanças morfológicas no cérebro deles. Em regiões como a ínsula, que é uma região cerebral que participa da nossa consciência corporal, especialmente a interocepção, que é a consciência corporal dos nossos órgãos internos, como o coração, respiração, temperatura corporal. Então entende-se que eles partem aí de uma consciência dos seus estados internos, que são muito importantes para a consciência das emoções. Que quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, quando a gente está diante de uma resposta emocional, a gente sente isso e toma consciência disso com mudanças na sudorese, mudanças no batimento cardíaco, na pressão arterial, no ritmo respiratório. E, de certa forma, a ínsula participa dessa consciência. Né? Claro que também tem mudanças de morfometria, em termos de volume diferente no cérebro de praticantes de longa data, também em regiões pré-frontais, também no cingulado, também em áreas somatosensoriais. E aí outros estudos, não só morfométricos, mas os funcionais, explicam isso de diferentes maneiras. Uma é a consciência corporal, a outra é a sensibilidade, né, ao tato, a sensibilidade à dor, que eles mostram que estudos com dor para meditador, eles têm uma sensibilidade à dor, mas uma resiliência maior também à dor. Além disso, estudos de empatia, que acho que é um outro aspecto das emoções, mais para o lado das emoções afiliativas, né? De você sentir a emoção do outro, sentir com o outro aquilo que ele está passando. E isso é importante para as relações sociais. Então a empatia não só é testada com estímulos faciais, por exemplo, mas também em outros tipos de experimentos em que se vê como as pessoas em tarefas respondem quando elas se colocam no lugar do outro. Então os praticantes de meditação desenvolvem essa empatia. E esses estudos têm motivado trazer a meditação para o espaço, por exemplo, não só do paciente, né, que é do interesse da saúde, de quem pesquisa essas questões para a saúde, mas também para qualquer pessoa, né, para o usuário comum, de saúde também, para os profissionais de saúde, para os ambientes empresariais. Então existem hoje programas de mindfulness, né, em que as pessoas podem fazer o curso, ou elas podem frequentar um espaço onde alguém instrui elas, e elas vão frequentar, como uma academia. E também está sendo levado, algumas empresas contratam pessoas para desenvolver isso na empresa, como uma forma não só de desenvolver habilidades cognitivas, como a atenção, memória, mas também desenvolver habilidades emocionais que têm aí um impacto na maneira da gente se relacionar socialmente. Sim. Para mim, assim, sempre tem um encontro, né, quando a gente tem o encontro com o paciente, que provavelmente vai gerar todas essas reações emocionais que você trouxe, né? E o quanto que a meditação, que eu vejo que, assim, na minha prática, me ajudou a trazer um atendimento mais humanizado aí para esse paciente, por conta disso tudo que você acabou de explicar, né? Exatamente. Eu acho que aí a gente entra na extrapolação de quem está entusiasmado com esses estudos, e não só estudar mais, mas quem não é cientista, mas está querendo trazer isso para os espaços sociais, né? Sejam eles profissionais ou não. Existem hoje criação de programas para crianças nas escolas, porque a gente sabe que não só a atenção das crianças hoje é mais difícil de se manter, a gente tem muito caso de déficit de atenção, hiperatividade nas crianças,
Então treinar a atenção delas é importante, mas o treino emocional também, de ser menos reativo, ser mais calmo, porque esse silenciar, essa calma é importante para o aprendizado. Então existem programas adaptados para o espaço educacional, para se trabalhar com crianças, adolescentes e jovens. Então, de certa forma, é esse movimento não só da ciência, mas também de outros órgãos, de outras instituições e outros profissionais que buscam adaptar isso a partir das evidências científicas. Perfeito. Com a intenção aí de melhorar as relações, né, de uma forma em geral. E a essência, sim, melhorar as aptidões pessoais, mas as relações que se beneficiam dessas aptidões, emocionais, cognitivas e sociais, né, que são frutos dessas habilidades. Sim. Que ótimo. Eu sei que você também é praticante, né, de meditação, praticante de yoga. Eu queria que você trouxesse também como é que foi para você, né? Se fez diferença, assim como eu trouxe, que para mim fez muita diferença na humanização aí com o paciente. Como foi isso para você? Sim. Bom, acho que na minha vida tiveram várias fases, né? Acho que de certa forma já a minha relação com a ciência já é uma relação também com a consciência, né? Porque criança eu já quis ser cientista. Então essa é uma memória mais antiga, assim, de uma vontade de seguir essa carreira e cheguei até aqui, acho que motivado por isso. Mas adolescente eu já comecei a me interessar pela questão da consciência e tive o primeiro contato com yoga, com meditação e era atleta, né? O atleta acho que tem uma relação muito dessa consciência corporal, de desenvolver as habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de certa forma saber tranquilizar no momento de tranquilizar, saber também trazer uma ação necessária ali para a hora da atividade física, de um jogo, de uma competição, foi importante. E acho que isso moldou também a minha carreira como cientista, né? Eu acho que não é uma carreira fácil, não é uma carreira comum no Brasil, nem muito estimulada, né? Então exigiu muita persistência, eu acho que como na meditação é necessária essa persistência. E esse lugar da prática, acho que não só já era uma motivação pessoal, mas teve os seus lugares nos momentos mais difíceis, né? Acho que eu tive contato com várias formas de meditação, aprendi a usar de vários recursos, várias técnicas para minha, e cada momento eu acho que eu usei de uma maneira para me ajudar, não só a me concentrar mais, mas também a lidar com os momentos mais estressantes. E recentemente, por exemplo, para calma. Eu entendi que existe uma outra forma de meditar para trazer essa calma nos momentos mais difíceis, né? Então, recentemente eu passei por questões de saúde e me vi nesse lugar do autocuidado. Né? A gente trabalha muito, eu amo o que eu faço. E aí, nesse momento da saúde ser prejudicada e a gente ter dificuldade de executar o nosso trabalho, tem uma questão, poxa, mas eu quero continuar, mas eu tenho que dar uma parada. E aí, nesse momento, eu tinha conhecido o professor Orlando Cani, que é um dos grandes mestres do yoga do Brasil. Mais recentemente, me aproximei do pessoal da família, né, dos professores formados pelo professor Hermógenes, que é um grande mestre também. Mas o professor Orlando Cani me trouxe isso, né, de aproveitar esses momentos para fazer o relaxamento profundo, né, que o relaxamento é uma forma de chegar nessa meditação. Então, acho que tiveram várias fases e, com certeza, fez a diferença na minha vida pessoal e me motivou, de certa forma, a área que eu atuo, né? Estudar regulação emocional. Naquele momento não se estudava tanto meditação, né? Mas, de certa forma, o tema da regulação emocional, especialmente usando o domínio da atenção, usando a cognição, já tinha aí esses elementos que hoje a gente vê que são fundamentais para a meditação. E eu acho que hoje a gente vive uma época que a gente é tão estimulado, né? E os recursos, a televisão, o celular, estão toda hora nos estimulando e tirando desse silêncio, tirando dessa calma. O trabalho, né? Ainda mais quem gosta de trabalhar, está toda hora nos colocando na atividade. Então, para mim foi um desafio essa última fase, que é saber meditar também nesse silenciar, nesse fazer, né? Entregar para o processo terapêutico. E eu entendo esse lado que você traz do autocuidado, do silêncio, do diálogo com o profissional de saúde, com o médico,
vejo aí dos meus colegas como você, da importância do autocuidado do próprio profissional de saúde. Eu me coloco nesse lugar como um físico médico, um neurocientista da área de saúde mental. Vejo a dificuldade que é para nós. A gente faz para o outro e tem um momento que a gente tem que fazer para nós também, dar essa atenção maior para a gente. Que bom, Thiago. Eu acho que a nossa intenção um pouquinho era trazer, né, sobre o que a gente conversou hoje e também estimular, né, vocês a praticarem aí, né? Sim, eu acho que quer seja através de um pouco da ciência, né, do que a ciência traz para a meditação, quer seja através das nossas experiências pessoais, né, também de como foi bom pra gente, né? Sim. Mas o estímulo é um pouco isso, do autocuidado, do autoconhecimento, né? Aí eu queria até aproveitar para comentar que assim, esse é um momento que a gente está vivendo de questionamento da ciência, do quanto que a ciência brasileira tem qualidade, e realmente tem qualidade. A gente sempre foi muito respeitado o mundo afora, os cientistas quando vão para fora fazem um trabalho incrível, e eu queria mencionar que tem gente fazendo boas coisas e eu acho que a sociedade está querendo saber mais, né? Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Sim. Não é fácil, porque a gente estuda coisas assim, com uma linguagem muito específica, com um método que é muito elaborado, então é difícil trazer isso para a sociedade. Eu tomo cuidado de tentar trazer uma linguagem mais didática, por ser professor há muitos anos. Acho que isso é o que fica para a sociedade, e acho que é importante esse aspecto do autocuidado e do aprendizado, cuidar daquilo que a gente pode aprender e pode mudar no nosso dia a dia. E ainda assim eu trouxe um livro de exemplo, né, que é do Richard Davidson, que é esse pesquisador americano, que é um dos grandes pioneiros na área tanto da neurociência afetiva quanto, mais recentemente, da neurociência da meditação. Então eu acho que ele é uma referência hoje no mundo, existem outros muito bons também. No Brasil a gente tem Elisa Cosasa, em São Paulo, fazendo ótimos trabalhos, em contato com os grandes pesquisadores do mundo todo. E só mencionar que assim, uma coisa é a pesquisa que mobiliza a revolução desse conhecimento, e uma outra coisa é trazer uma linguagem mais didática para que a população possa ir se apropriando disso. Né? A gente está à disposição para contribuir. Então já existem os benefícios, mas eles vão chegando gradualmente. Né? Às vezes não é visível esse diálogo da ciência com a sociedade, mas vai chegando e a gente, quando vê, já está usando a tecnologia, né? Que é fruto da ciência. Eu fico feliz que você contribuiu para esse diálogo aqui hoje, né? Eu te agradeço pela oportunidade. Acho que é sempre bom ter a oportunidade de dialogar num canal com uma profissional habilitada. A gente fica muito mais à vontade também de trazer essa linguagem e comunicar com pessoas que buscam esse tipo de informação elaborada. Obrigada, Thiago. Obrigado. Obrigada, gente.